Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual. Lembrando que hoje a imprensa fará, a agência fará a matéria, então peço a colaboração de todos e tenhamos uma boa sessão. Solicito aos colegas vereadores e vereadoras para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Veto parcial ao projeto de lei PL número 19/2025, de autoria do vereador Daniel Bonifácio. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo número PE/29/2025 e PE/30/2025, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número PL 44/2025, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Indicação de número 254 de 2025, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 255/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Indicação de número 256/2025 e 257, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 258/2025, autora Gorete Mendes Correia Boaroli. Requerimento de número 343/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 344/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 345/2025 até 350/2025, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 351/2025 a 352, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento de número 353/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 354/2025 a 355, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 356/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento de número 357/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 358/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 359/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 360/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Requerimento de número 361/2025, autor Aldinei João Potelec. Justificativa de ausência do vereador Marcos Soares Machado, conforme o artigo 99 da linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal das Sessões e Comissões e Audiências Públicas. Sessão plenária da 33ª do dia 2 de junho de 2025 e da sessão plenária 34ª do dia 3 de junho de 2025. Audiência pública do dia 4 de junho de 2025. Criciúma, 29 de maio de 2025. Autor Marcos Soares Machado, MDB. Terminado o expediente, passando para o horário político. Conforme sorteio, iniciaremos o horário político com vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel declina, vereador Daniel Formentim. Vereador, você dispõe de mais o tempo deste vereador também. Senhor presidente, quero fazer uma saudação à mesa diretora, aos meus pares, ao público que nos assiste aqui no plenário e nas redes sociais. Eu subo hoje, senhor presidente, aqui nessa tribuna da Câmara de Vereadores para falar do PSD. Na quinta-feira passada, o
PSD aqui na cidade de Criciúma, a gente teve a honra de ter um jantar com o nosso pré-candidato a governador, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. E fiquei muito honrado de ter a oportunidade de conversar com o João. E posso dizer a toda a sociedade criciumense que o João ele está preparado, senhor presidente, para fazer esse debate do que é melhor para o povo catarinense e qual o rumo que o Estado precisa tomar. Entre os eixos principais dos debates que o PSD levará, senhor presidente, ao povo catarinense, às pessoas em situação de rua, a educação e as grandes obras de mobilidade. Mas os dois principais eixos que eu vejo importante que o João trará ao povo catarinense é a educação e os moradores em situação de rua. Dito isso, senhor presidente, eu quero deixar registrado que no dia 5 de junho, o PSD fará um grande evento, nosso líder, no M Master House, às 18h55, com a presença do João, com a presença do Kassab, que é o nosso presidente nacional, e de todas as lideranças aqui da região sul, um evento que o PSD ele vai definir o rumo que vai tomar. O segundo grande evento. E ali a gente vai conversar sobre aquilo que o povo catarinense precisa, que é um governo, senhor presidente, que coloque as pessoas em primeiro lugar. Um governo que tenha um plano, um governo que dialogue com todas as siglas partidárias, independente, senhor presidente, do partido. Uma frase que o João, na quinta-feira, ele falou, se referindo ao ex-governador e sempre governador, o saudoso Luiz Henrique da Silveira, de que a política, vereadora Gorete, é a arte de ouvir. A política é a arte de buscar o respeito, não da compra. Eu fiquei feliz porque todos sabem a admiração que eu tenho pela social-democracia, tanto é que sou filiado ao Partido Social Democrático. Eu não tenho dúvida, nosso líder, que o PSD ele mostrará uma alternativa, porque o nosso partido, embora das questões dos aspecto político, de ideologia, mas o PSD ele é muito pragmático, vereadora Giovana, de ouvir e colocar as pessoas em primeiro lugar. E eu não tenho dúvida que o João, ele é o melhor para Santa Catarina, porque nós vamos reconstruir esse Estado, senhor presidente. Eu me lembrava ali sentado naquela poltrona da velha república e de uma coisa chamada que muito padece do nosso país, até nos dias de hoje, o famoso patrimonialismo. Quer tomar o que é do público dos interesses particulares, das negociatas de plantão. E isso ocasionou. Com a justificativa, derrubamos o império. Criamos a política do café com leite, a política do coronelismo, que tirou o pobre. Com isso, na Velha República, a gente teve os debates sobre a eugenia, a escravidão, a pouca, que havia dado a liberdade ao povo negro. Houve na Velha República a exclusão das massas. E o povo se indignou, porque o povo brasileiro é um povo guerreiro, de muitas revoltas naquele tempo. Tivemos muitas revoltas, não vou aqui falar. Mas Santa Catarina, o PSD, tomará o Estado e vai entregar de novo ao povo catarinense, aos interesses públicos. Nós vamos fazer, e digo aqui nessa tribuna com a esperança, a melhor educação que esse Estado já teve.
E eu já falei nessa tribuna que eu estou cansado de ouvir que a educação é o futuro, porque faz 150 anos que se debate. Mas a gente vai olhar para aquele jovem que precisa de uma oportunidade. A gente vai olhar para os servidores, para os professores, olhar para o ensino médio, tirar o Estado do 17º lugar do IDEB e colocar Santa Catarina onde ela merece. Colocar de novo o cidadão catarinense em primeiro lugar. Não no lugar do diálogo, porque a divergência política é sempre necessária em uma democracia. Mas o ouvir, o conversar, o dialogar é importante. E o João, na quinta-feira, ouviu uma frase que me marcou muito, de uma senhora que passava na prefeitura e perguntou, esse é o João? E alguém falou, esse é o João, ele é um dos nossos. O povo se identifica com o João. E o PSD, no dia 5, fará um grande evento de mostrar ao povo catarinense o rumo que o Estado precisa. Porque o PSD, ele está preparado para voltar a governar esse Estado, com um diálogo e com um debate sério, e expurgar o patrimonialismo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Amaral Bittencourt. Gostaria de fazer uma saudação ao público que nos assiste, uma saudação ao um dos melhores presidentes que veio nessa casa, colega Márcio Darós, a mesa diretora. Gostaria de pedir desculpa aos meus colegas aqui do PL, da bancada do PL, que não tem nada a ver do que eu vou falar. Eu respondo por mim, eu não respondo pelo PSD. Estou muito triste, estou muito feliz com a vereadora Giovana Vitor Lombardo, essa excelentíssima vereadora, que eu não tenho dúvida que ela vai ser deputada federal. É uma vereadora que sabe fazer política. Por quê? É inadmissível, pela segunda vez, o presidente da República vir no nosso Estado e o governador do Estado fugir, tipo o rato do banhado. Nós com problema no Morro dos Cavalos, nós com problemas na cirurgia eletiva, que ele mesmo, o governador, falou que ia zerar as filas e não zerou. Nós com problema no hospital, doutor Luiz Fontana, que você disse que já está, o hospital não tem mais onde botar pessoas. E o governador não vem receber o presidente da República. É inadmissível. Eu vou ler um texto bíblico aqui, ó. Nós temos aqui dois pastores, pastor Obadias e pastor Potelec, que fica lá em Romanos, no capítulo 13. A Bíblia, ela é universal. Toda alma esteja sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, todos nós vereadores que estamos aqui, nós fomos eleitos pelo povo. Mas se Deus não quisesse que nós estivéssemos aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. Haja visto, colegas vereadores, que o vereador Neri Xavier, ele foi eleito com 99,9% com as urnas apuradas. O Daniel Antunes já estava eleito. As filhas do vereador Neri estão de joelho no chão chorando. Deus, o meu pai não pode mais ser suplente. Eu perdi a minha mãe, o Neri perdeu um neto. E aos 99,9%, as urnas já estavam fechando. E Deus trouxe o vereador Neri Xavier para esta casa. Vereador, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Neri Xavier. Eu fico triste porque o governador tem que governar para todos, não é só para o PL. Nós temos aí um Estado que precisa de recursos.
em todos os municípios. E aí eu me deparo com uma situação dessa, vereador Daniel Cipriano. É muito triste para nós. Eu sempre pedi a Deus, tenho pedido a Deus sabedoria para poder trabalhar, para poder lidar com aquelas pessoas que precisam. Em nenhum momento eu sempre procuro ser parceiro aqui, com colega de todos os partidos, respeitar eles nas suas opiniões. Agora, é triste quando o presidente da República, que foi eleito pelo povo e constituído por Deus, só pelo fato dele ser do PT, o Lula é ladrão. O ladrão da cruz foi o primeiro a subir no céu com Jesus. Foi ele que foi o primeiro a subir no céu com Jesus, foi um ladrão que estava na cruz. Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. E sabe o que é que Deus disse para ele? Amanhã mesmo tu estarás comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda hoje, vereador Obadias. Muito obrigado, vereador Obadias. Seguimos o horário político com os vereadores do PL. Vereador Ademir José Honorato. Cedeu seu tempo para o vereador Nicolas Martins. Vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, diretora, colegas vereadores e público que nos assiste aqui de forma presencial e através das redes sociais. Importante destacar, vereador, o vereador, que aquele vereador Amaral, que aquele ladrão, ele se arrependeu. Só para o outro não. Eu quero só destacar um evento que foi organizado nesse sábado pelo grupo Juntos Somos Mais Fortes, na Avenida Centenário, mês de maio, mês alusivo a situações de trânsito, de acidentes de trânsito, e eles foram lá para a avenida para fazer panfletagem e também reivindicar ciclovia. Eles já estiveram aqui nessa casa e falando sobre a necessidade, e também agora na Avenida Centenário cobrando essa pauta que a gente entende ser extremamente importante. Hoje na comissão de obras, eu preciso fazer isso de uma forma até pública, porque eu tinha pedido uma questão de ordem quando eles estiveram aqui e falei que a gente colocaria uma frente parlamentar para tratar sobre ciclovia. E depois eu comecei a avaliar, não achei pertinente, até porque nós temos uma comissão de obra aqui nessa casa. E eu acredito também que é uma pauta que não tem que ser do vereador Juarez, tem que ser de todos os vereadores. A Avenida Centenário precisa de ciclovia, a nossa cidade precisa de mobilidade urbana, e nós precisamos discutir, os 17 vereadores, esse assunto que a gente entende ser extremamente importante. No sábado, eu estava lá, estava com o Fábio, que é pai de um menino que perdeu a vida na Avenida Centenário. E ele estava lá, reivindicando, porque entende ser extremamente necessário que a gente faça realmente uma ciclovia, que a gente lute por essa pauta que é extremamente importante. Então, já conversei com o presidente da comissão e a gente já vai fazer alguns encaminhamentos e, lógico, a gente conta com a colaboração dos 17 vereadores para essa pauta extremamente importante. Era isso, presidente. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, só para que essa casa encaminhe cartas de condolência a família de Manuel da Silva, que é o pai da Andréia Zomer, foi presidente da OABC, suplente de vereador, o seu Manuel, que foi presidente da Associação de Moradores do bairro Ana Maria, uma grande liderança que faleceu no dia de hoje. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec.
Presidente, essa questão de ordem é para que seja encaminhado o requerimento 343 à Comissão de Constituição e Justiça, conforme requerimento, conforme artigo 161, parágrafo único. Pedido de encaminhamento do requerimento para a comissão permanente está em votação. Os Presidente, favoráveis... questão de ordem, não é questão de votação, conforme o parágrafo único é atendido de plano. Encaminhamento do requerimento. Desculpa, vereador. É atendido de plano. Seguimos com... Questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz Fontana. Depois. Ah, tá. Uhum. Presidente, deixa eu pegar o nome completo. Não, eu salvei a foto aqui. Aqui, achei. Presidente, eu gostaria de mandar condolências à família do senhor Paulo Jacó Felzer, pai do vereador Felzer, meu assessor. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. A minha mensagem também é para mandar mensagem de condolência para a família de Fernando Roque. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Berones. Senhor presidente, minha questão de ordem é que esta casa envie também mensagem de condolências ao pastor Roberto Ovalho, pastor presidente da Assembleia de Deus, e também à pastora Irene, sua esposa, pela morte, pela passagem, pela partida da sua sogra, no caso a mãe da pastora Irene, a senhora Margarida da Luz. Obrigado, presidente. Atendido de plano, vereador. Com a palavra, doutor Luiz Fontana, que cede seu tempo para o vereador Nicola Martins. Vereador Nicola Martins, você tem o tempo do... quase uma... Vereador Ademir e do vereador Luiz Fontana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Em especial, vereador Fontana, vereador Ademir, por cederem seus tempos, para que eu pudesse fazer um relato da minha passagem pela capital federal na última semana. Fui a Brasília na segunda-feira à noite e retornei na quinta-feira, mas chegando lá já era quase 1h da manhã, então a gente consegue aproveitar a terça e a quarta-feira para fazer boas agendas lá na capital federal. E algumas delas a gente vai passar aqui em fotos, enquanto eu vou fazendo o relato, pode ir passando, mas se puder aguardar eu dizer para passar, antes de ir para a próxima. Essa aí é uma foto com o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, ex-senador, onde estive conversando com ele sobre o Morro dos Cavalos, uma pauta tão cara para todos nós, e a gente sabe que em breve o Ministério da Infraestrutura vai encaminhar, o Ministério dos Transportes e Infraestrutura vai encaminhar para o Tribunal de Contas para fazer a análise do impacto orçamentário, financeiro, impacto econômico das duas opções que temos para o Morro dos Cavalos, ou o contorno ou o túnel. E o ministro Antônio Anastasia, muito contente em saber que nós temos movimentos aqui na região em busca dessa obra o quanto antes, para sair o quanto antes, e muito sabedor da necessidade dessa obra. Por quê? Porque o ministro Antônio Anastasia tem como braço direito, lá no Tribunal de Contas da União, um criciumense, um jovem, o Luiz Ricardo Saavedra, advogado aqui de Criciúma, que fez mestrado lá em Brasília, teve aula com o Antônio Anastasia e contratou esse rapaz para ser seu auxiliar no Tribunal de Contas. Ele já tinha comentado sobre essa necessidade. E o ministro deixou muito claro que, se for designado relator dessa matéria no Tribunal de Contas, ele vai fazer questão de vir pessoalmente ver a situação do Morro dos Cavalos. E aí eu pedi a ele para que estenda a sua viagem até Criciúma e possa vir até a nossa cidade conversar com os gestores públicos, falar sobre contas, falar sobre o trabalho do Tribunal de Contas, e ele ficou muito contente. Disse que veio a Criciúma somente uma vez na sua vida, logo depois da eleição do prefeito Salvaro, lá em 2008, quando o lema da eleição era o choque de gestão.
e ele veio a Criciúma numa reunião na CDL, e ele lembrava muito bem dessa reunião, em que ele veio falar sobre o choque de gestão que ele e o Aécio Neves fizeram lá em Minas Gerais, no período em que ele foi vice-governador do Aécio. Então, foi uma conversa muito produtiva. A gente imagina que essas conversas, normalmente, elas vão ser rápidas, né, e superficiais, e não. Foi uma conversa longa, a gente ficou lá no gabinete do ministro, conversou com ele, e foi muito, muito, muito produtiva. Sim, concedo a parte ao nobre vereador, quase senador, Ademir. Obrigado pela parte, vereador. Não, quero te parabenizar, logicamente, essa frente parlamentar, comissão, ela está montada aqui, já fizemos algumas reuniões, teve visitas também, inclusive, muito está sendo pautado, o Estado, a CCR, coisa e tal, e em 2, 3 reuniões eu peguei, nessa última ainda, falei, não, temos que encaminhar documento lá para o Ministério de Transportes e tudo mais, 2, 3 vezes. Então, ou seja, mas só que talvez agora que está saindo esse documento. Fico feliz em saber que o senhor foi lá e já relatou, ou seja, deu um passo muito maior do que aquele que todos nós fizemos até agora. Então, quero te parabenizar. Todo o esforço que nós tivemos agora, você já trouxe algo bem plantado, já com a sementinha regada. Parabéns. Obrigado, vereador Ademir. E o ministro Antônio Anastasia ainda deixou claro que, se necessário, ele vai ser um advogado da nossa região, junto aos outros ministros do Tribunal de Contas, caso ele não seja o relator. Outra pauta lá no Tribunal de Contas foi uma visita ao Centro de Inovação do Tribunal de Contas, pode passar essa foto, ao Centro de Tribunal de Contas, onde a gente conversou com a servidora que cuida do Centro de Inovação do Tribunal de Contas, porque a ideia, vereador Potelec, é fazer uma parceria inédita. O Tribunal de Contas não tem parceria com nenhuma incubadora dentro de universidade no Brasil. E o que eu fui lá conversar com eles? Para a gente, quem sabe, fazer uma parceria com a incubadora da Unesc, aqui em Criciúma, para eles cederem conhecimento técnico, cederem dados, acesso a dados, para a gente estimular a criação de GovTechs, a gente estimular a criação de startups que vão trazer soluções para a administração pública. Então foi uma conversa muito boa e, como é algo inédito, é um primeiro passo, a gente vai estar fazendo esse processo de construção. Pode passar? Próxima conversa que a gente teve foi lá no Ministério do Turismo, pode botar a próxima foto, acredito que tem 2, isso. Uma conversa com o Gabriel Vilar é o braço direito do ministro Celso Sabino, o deputado Daniel Freitas agendou essa reunião para a gente, onde eu fui pedir um presente para Criciúma. Criciúma completando 100 anos, Criciúma já deu muito para o Brasil e para Brasília, está na hora de Brasília dar um presente para Criciúma nos seus 100 anos, e eles abriram essa possibilidade de abrir um programa do Ministério do Turismo para infraestrutura turística para Criciúma. Inclusive, eu fiz questão de ligar para o prefeito Vaguinho, liguei 2, 3 vezes, ele não me retornou. Normalmente o prefeito Salvador retornava rapidamente, mas o prefeito Vaguinho não me retornou. Eu entrei em contato com o Marquinhos para a gente tentar uma reunião com o Vaguinho e tentar encontrar esse projeto de infraestrutura turística para poder cadastrar no Ministério do Turismo e, quem sabe, até a festa, no dia 4 de novembro, a gente ter uma resposta positiva do Ministério do Turismo para essa obra de infraestrutura turística. Eu dei 2, 3 ideias lá. Uma delas, que foi a ideia do chafariz na Praça Nereu Ramos, não curtiram muito. A princípio, o comércio não curtiu muito, mas nós temos outras opções. Tem o Coreto, tem reformas na Praça Nereu Ramos que precisam ser feitas também e que podem ser um presente para a cidade. Pode passar. Também tivemos conversas na Secretaria de Articulação Nacional, o secretário Beto Martins estava lá em Brasília naquele momento, falando sobre a PPP de Jaguaruna, que vai ser assinada amanhã. Pode passar. Também pode passar essa foto. Essa conversa foi no Instituto Livre Mercado, é um instituto que faz advocacy, lobby a nível nacional, que coordena a Frente Parlamentar do Livre Mercado, que hoje é presidida pela deputada federal Carol Detoni, e que trabalha o livre mercado na Câmara dos Deputados e no Senado, e aquele ali é o Rodrigo Marinho. Fui lá conversar com ele sobre a possibilidade de, junto à Frente Parlamentar, que tem deputados federais e senadores, a gente fazer um grande trabalho com vereadores também, para fazer movimento, fazer trabalho de base também, para ajudar nos trabalhos da Frente Parlamentar. Pode passar? Também visitas, aquelas visitas institucionais que são sempre importantes, com o senador Amin, pode passar, encontro de carecas ali no gabinete do senador Amin com o Amaro, conversando um pouco sobre Criciúma, vereador Miri, e por fim,
com o deputado Daniel Freitas, que abriu essas portas para a gente lá em Brasília, de todas essas conversas que a gente fez. Eu agradeço muito ao deputado Daniel pela parceria que tem com a nossa cidade e pelo trabalho que é desenvolvido aqui. Por fim, presidente, eu queria questionar, porque não deu tempo de fazer o requerimento, mas quem sabe para amanhã, talvez o vereador Toninho ou outro vereador trazer uma informação que eu queria entender. Na última quarta, quinta, sexta-feira e hoje, quantas autorizações para feiras e eventos foram dadas? Eu queria entender se quarta, quinta, sexta e hoje foi dada alguma autorização para feiras e eventos. Obviamente não deu tempo de fazer requerimento em relação a isso, apenas para compreender, porque nós tínhamos um acordo aqui, que acabou mudando no decorrer, de longe eu acompanhei, conversando com os vereadores da minha bancada, mas é um dado importante para a gente poder compreender o porquê da urgência e do não encaminhamento daquele acordo que se tinha inicialmente. Obrigado aos vereadores pelo tempo. Claro, mais uma parte, sem dúvida nenhuma, vereador Ademir. Posso dar uma segunda parte ao vereador? Pode? Para o mesmo vereador? Pode? Então tá, uma parte ao vereador Ademir. Só falando um pouquinho do presente que você acabou de comentar ali, peço, tudo bem, lá na quarta linha está sendo um parque sendo feito, mas tem uma área ali no Verdinho, uma lagoa enorme, a única lagoa é água potável ainda de Criciúma. Ela podia ser feita ali uma grande repaginação, desassoreamento. De repente, pode ser que nesta área tem verbas de sobra, né? Então, seria um ponto ali para fazer Eu até fiz um requerimento, um pedido de um parque para aquela região, que podia se fazer também, né? Logicamente, um parque aquático, todo remodelado, bem bom, já que nossa região sul é sempre mais abandonada, né? Quem sabe agora possa que, de repente, isso seja viável. É nascente, local que recebe água da APA do Morrobinho e tudo mais. Então, e se é uma obra de infraestrutura turística, se o município tiver interesse em cadastrar, sem dúvida nenhuma. Perfeitamente. Obrigado. Obrigado, presidente. Seguimos com o vereador do PL, o vereador Obadias Benones. Presidente, meus cumprimentos, cumprimentar a secretária da mesa. A minha subida aqui é muito rápida, somente para cumprimentar aqui os alunos do Instituto Teológico Cristão da Assembleia de Deus, o ITEC, que nesse final de semana, senhor presidente, foi a formatura. E desde 2016 eu participo dessa formatura, em alguns momentos como mestre de cerimônia, devido à minha profissão, e em outros momentos também como representante, como parlamentar, enfim. Eu que sou um teólogo também, de formação, amo a palavra de Deus e gosto de estudar a arqueologia da Bíblia, enfim, tudo que é pautado. Então, eu queria fazer esse registro, enviar os meus cumprimentos ao pastor Luiz Henrique, que é o diretor do ITEC, como também o pastor-presidente, o pastor Roberto Ovalle, que tem incentivado muito, e é interessante que não existe, vereador Juarez, que também ama a palavra de Deus, não é somente os membros da Assembleia de Deus que frequentam a instituição ou frequentam essa escola teológica. Existem muitas outras pessoas de outras denominações, inclusive católicas, que participam lá, que vão lá aprender um pouquinho sobre teologia. Você sabe, as questões de estudo sobre Deus, o estudo sobre a palavra de Deus. Então, eu faço esse registro, senhor presidente, para que eu possa aqui, nesse exato momento, cumprimentá-los como eu havia prometido, que é mandar um salve para todos os alunos do ITEC, Instituto Teológico Cristão, que se formaram, a primeira turma. E é interessante, o ensino básico, Toninho, ensino básico, depois tem o ensino avançado e tem a faculdade, a graduação, que é reconhecida, inclusive, pelo UMEC. Então, meus cumprimentos a todos os alunos, e estudar a palavra de Deus não tem um ponto final. Você sempre tem que continuar estudando a mesma. Não tem parei aqui e concluí, não. Se terminou, é graduado, vai buscar um mestrado, doutorado, vai se aprofundando. Quanto mais estuda, mais você reconhece que precisa de Deus. Obrigado, senhor presidente.
Vereador do Republicano, vereador Aldinei Potelec, que cedeu o seu tempo para o vereador Miri D'Agostinho. Então, vereadora do PC do B, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Quero cumprimentar o presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, quem nos acompanha aqui presencial e virtualmente, e também, obviamente, fazer o registro de ter participado, vereadores, na última semana, de fato, de uma inauguração de um espaço, de um momento muito importante para Santa Catarina e, sobretudo, para o governo federal, que esteve aqui no nosso estado e que teve a honra de participar, depois de 2 anos, desse porto tendo sido desqualificado, desfinanciado, com tentativas abruptas, ininterruptas de privatizações durante o governo Bolsonaro. O presidente Lula, com mais, pelo menos 4 ministros de Estado, estiveram em Santa Catarina para reinaugurar a operação, aliás, para celebrar o retorno das operações do Porto de Itajaí, sobretudo para entregar 689 milhões de reais de investimentos nesse porto. Para além disso, 7 bilhões de reais anunciados pela Petrobras em nome da sua presidente, também nesse mesmo evento. E sabe o que chama atenção? O Barão de Tararé diz uma frase que eu uso para quase tudo na minha vida, vereadores, que diz assim: da onde menos se espera, da onde não vem nada mesmo. E, no fim das contas, o governador Jorginho Melo demonstrou não só o seu tamanho, que é assim, mas, sobretudo, o seu compromisso, que é só com as eleições do ano que vem. E é uma pena, não só para o estado de Santa Catarina, não só por ter perdido a oportunidade de celebrar, de agradecer, mas de pedir mais, vereadores, de pedir mais. Nós aqui do Extremo Sul, do Extremo Sul e do Sul do estado, temos interesse direto no refinanciamento desse porto. Justamente porque é dele que a importação, que a garantia do escoamento da nossa produção é tão fundamental. Cadê o governador reivindicando o Morro dos Cavalos imediatamente? Cadê o governador naquele espaço, agradecendo ao presidente da República, porque por fazer, em menos de 2 anos, mais do que o presidente anterior fez em 4? Aliás, é importante registrar isso, vereadores, não só do ponto de vista político, de agradecimento, de articulação, porque isso também se replica aqui para a nossa cidade. A gente não pode achar que a política partidária se enfraqueça a esse ponto de ridicularizar o nosso estado, e também vale para a nossa cidade, no aspecto do debate que a gente teve semana passada. Vereadores, quero dizer aqui para a bancada do PL, com a maior tranquilidade, se estão incomodados com a minha postura, sobretudo com o prefeito me receber no executivo, também incomodados com o fato de que nos últimos 4 anos eu não fui recebida pelo prefeito Clésio Salvaro, diga-se de passagem. Vereadora, você dispõe do tempo do vereador Daniel Cipriano. Obrigada, vereador. Diga-se de passagem, um período em que, depois de 2022, ele bateu nas minhas costas, Clésio Salvaro, e disse assim: Giovaninha, você tem que ser candidata a prefeita. Sabe por quê que ele mudou a postura comigo? Porque eu fiz quase 40 mil votos para deputada federal. E sabe quando isso mudou para vocês, para aqueles que construíram a sua vida política embaixo da asa do Clésio Salvaro? Quando ele parou de receber vocês. Quando encargos comissionados, quando família sendo beneficiada. E digo mais, com maior tranquilidade, não tive no governo Clésio Salvaro, não tenho no governo Wagner Espíndola, mas tem uma coisa que para mim é inegociável: o diálogo sendo o centro da minha política. Eu não mudei de lado. A minha posição independente é inegociável. Segue na mesma postura, vereadora, no aspecto estadual. Quero continuar dialogando com o governo do estado e garantindo que os processos que valham a pena estejam na mesa de negociação, que valham a pena sejam reivindicados. E eu não quero aqui acusar o governador de ingratidão, como bem fez o ministro dos Portos e Aeroportos, ele fez isso lá semana passada em Itajaí. Eu não quero acusar de ingratidão, eu quero reivindicar o governo, como eu quero reivindicar o governo municipal. Eu quero que as pautas que acredito também sejam colocadas na mesa.
O que aconteceu na semana passada, de um porto tão importante, recebendo milhões de investimentos e botando, sobretudo, numa perspectiva rebaixada da interpretação do governador, não é o que eu quero para Criciúma, não é o que eu quero para a nossa região sul do estado. Não é o que eu quero, sobretudo, para aquilo que faz a gente levantar da cama todos os dias para trabalhar. Vontade de que o nosso estado seja cada vez melhor, e isso depende de cada um. É verdade. Entretanto, vereadores, eu também tenho uma máxima, e essa é minha. Eu não entro em brigas que é mais interessante para a pessoa estar nela do que eu. Não entro. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Eu fui espizinhada, eu enfrentei sozinho o governo Clésio Salvaro. Não tenho medo de ninguém aqui dentro, nem fora daqui. Não tenho, porque me coloco à disposição, a favor do diálogo, desde a época do Clésio Salvaro. Quem não me recebia era ele, era uma escolha dele. Se o governo não recebe vocês, aí é um problema político de vocês. Se organizem, reivindiquem. É assim que eu faço. E sabe onde eu estou colocando Criciúma? Eu tenho um compromisso público, presidente. Eu quero colocar Criciúma como protagonista do desenvolvimento industrial na indústria 4.0 no nosso país, sobretudo de Santa Catarina. Por isso, eu tenho reivindicado, presidente, que o governo municipal receba, através de uma cooperação internacional, e faça, sobretudo, uma reflexão da importância da China nesse cenário. Porque o Porto de Itajaí tem completa relação com isso. Nós precisamos garantir que a escoação da nossa produção seja viabilizada pelas nossas rodovias e que aquele porto seja contemplado, e, sobretudo, com a dinâmica, o dinamismo da economia do nosso Estado, da tecnologia, da indústria, da pecuária. E é nisso que eu me foco, é nisso que eu me relaciono. É para isso que eu levanto todos os dias para vir aqui para essa casa. O compromisso de fazer Criciúma e a nossa região um estado, um lugar cada vez melhor. E tenho certeza, vereadores, que a partir do momento que os deputados de vocês mudarem de lado, vocês vão mudar também. Depois me agradeço. Seguimos com os vereadores do PSDB, vereadora Gorete Guaroli. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste. Sobre essa questão de o governador não ir lá receber o presidente da República, o meu partido sempre foi anti-PT, mas nunca... Eu lembro do Luiz Henrique, na época que o Lula era presidente da República, o Luiz Henrique dizia assim, a gente tem que estender tapete vermelho para o presidente, é lá que está o dinheiro. Sábio, Luiz Henrique. Não era hora de o governador chegar com uma folha na mão e dizer, senhor presidente da República, nós precisamos aqui resolver o Morro dos Cavalos, entregar na mão do presidente. Eu acho que a gente tem que fazer política olhando para o bem das pessoas e jamais para o nosso próprio bem. Não é porque eu não gosto de fulano e ciclano que eu não vou deixar de fazer alguma coisa que beneficie o Estado, vereadora Giovana. Mas, bem, a gente está entrando aí na Semana do Meio Ambiente, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que soltasse uma imagem ali. Semana passada a gente teve uma ação lá no bairro Jardim Esteves, que eu queria que vocês observassem ali a quantidade de lixo que a gente foi retirado de uma residência num lote de 15 por 30. Essa moradora, que eu já venho acompanhando há 1 ano e meio a situação dela, ela é uma acumuladora. Acho que alguém já ouviu falar sobre isso, né? E a gente nota que está tendo bastante na cidade, e ela também é dependente química. E na quinta-feira, a gente esteve lá junto com a Defesa Civil, foram 5 caminhões trucados de lixo, vereador Neri. Aí vocês podem perguntar como é que essa pessoa morava nessa casa. Dentro da casa dela não tinha um fogão, não tinha uma geladeira, não tinha uma cama. O vereador Miri conhece bem a pessoa também.
Quando eu fui acionada, eu fui por causa dos vizinhos ao entorno que moram perto dela ali, por causa do transtorno, né? Imagina vocês morarem perto de uma pessoa assim. O verão, eles me chamaram lá, não dava para ficar 2 quadras longe da casa dela, não dava para ficar do cheiro. E como a gente, então, está iniciando a Semana do Meio Ambiente, eu queria aqui voltar a falar numa coisa que parece que ficou meia perdida. Eu até sentei com o prefeito Vaguinho para a gente discutir um pouquinho sobre isso, sobre a importância da reciclagem. Porque eu lembro que uma época era muito em alta, a gente notava as pessoas separando o lixo, colocando o lixo para poder passar o caminhão da reciclagem. E hoje a gente nota que parece que tudo ficou meio que perdido, né? E a gente tem aqui na cidade cooperativas que fazem um trabalho excelente. Trabalho excelente. Então, nessa Semana do Meio Ambiente, vamos repensar um pouquinho, gente, vamos pensar que esse acúmulo compulsivo muitas vezes está ligado a questões mental. E trabalhar um pouco mais na área da reciclagem do lixo, tá? Então, fica aqui para todos aí trabalharem a reciclagem. Muito obrigada. Vereador do PSDB, vereador Neto Joni. Fala o teu nome aqui. Boa tarde, vereadores, mesa diretora, presidente, público que nos assiste. Quero fazer um cumprimento especial ao Marinho Xavier, conterrâneo do distrito do Rio Mãe, né? Marinho, um cara querido, politiqueiro. Marinho teve um futuro brilhante, que eu acho que foi sair fora da política. Marinho ganhou bastante. Presidente, subo nessa tribuna hoje para fazer um agradecimento especial ao nosso governo Vaguinho, que conseguiu, depois de um certo tempo, a conclusão de uma obra lá no distrito do Rio Mãe, né? A vereadora Giovana sabe que a região, uma obra que liga ali a Vila Visconde, juntamente à Colonial, aonde que, depois de quase 2 anos, conseguiu a liberação dos acessos dos caminhões que passavam no distrito do Rio Mãe, né? Onde era um tráfego pesado, vereador Neri, e graças a bom Deus, com a liberação que comunidade interlitoral também, Ministério Público, tinha uma área de ACP de carvão. Nesse último final de semana foi feita a conclusão, o pessoal fica trabalhando lá sábado e domingo, e graças a bom Deus o trânsito já está liberado. Essa semana o pessoal da DTT vai fazer a pintura do trânsito lá e vai voltar a desafogar o centro do Rio Mãe, que aquilo ali era um caos terrível. Tem umas empresas lá na direção do Metropol e Colonial, o vereador ontem estava lá presente, o prefeito me ligou, não conseguisse fazer presente, porque eu estava em outro evento, mas eu tenho certeza que agora a gente vai ter um ganho bacana aí para a direção do distrito de Rio Mãe. Eu sempre digo que Rio Mãe sempre esteve em primeiro lugar em todas as áreas na cidade e estamos um pouco esquecidos, não através de obras do município, vereador Toninho, mas eu digo em termos de comércio local, muitas portas se fechando, fechou um comerciante agora as portas depois de 30 anos, que é o Plácida de Pé Calçados, e a gente vê muito à frente a Santa Luzia, né? A gente vê muito à frente o bairro São Luís, a Próspera, e eu fico com pena, isso me dói o coração, tenho certeza, tenho conversado com o prefeito Vaguinho, Rio Mãe tem de tudo, ganhou de tudo, hospital, ganhou UPA nova, estrada, asfalto, e eu acho que está na hora de a gente olhar com carinho para o nosso comerciante, Amaral. A gente vê as coisas morrendo às mínguas lá e a gente que é da região fica muito sentido, né? Tenho certeza que nos próximos dias, como eu falei há 10 dias atrás, a gente vai fazer um itinerário que vai ser da questão da limpeza, asfaltamento e recapeamento, e nós temos um projeto bem bacana para a Avenida dos Imigrantes, onde vai dar um up para aqueles moradores e também para aqueles lojistas ali, que a gente precisa dar um pouco de ânimo para eles, que a gente está precisando. Não é a questão de esquecimento da questão do Executivo. Não, o Executivo fez e fez muito. Eu acho que é questão um pouco de ânimo da população para a gente fazer algo diferente. O Vaguinho agora vai, nos próximos dias, vai fazer uma revitalização. A gente está com um projeto de arborização na Avenida dos Imigrantes, revitalização dos banquinhos na praça. Vai ser uma coisa muito bacana. Tenho certeza que a gente vai fazer grande de volta o Rio Mãe, né, como está sendo a Santa Luzia, final de semana Dirceu inaugurou aquilo lá tudo. Quem ganha é a comunidade, a população e o povo criciumense. Obrigado e boa semana a todos.
Com a palavra o vereador do PP, vereador Miri D'Agostin. Você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadores, que nos acompanham esta noite. Primeiramente, agradecer ao vereador Aldinei Potelec por ceder seu tempo nessa pauta de suma importância para a nossa cidade. A Comissão de Obras tem feito um papel muito importante, todos os membros, trazendo pautas importantes da nossa cidade que possamos tratar e discutir aqui para trazer alternativas e soluções para a nossa cidade. Trouxemos para cá o Santa Vita, quando estivemos presentes fazendo a vistoria, vereador Neri, vereador Potelec, vereador Juarez, vereador Amaral, vereador Daniel Bonifácio e o vereador Ademir também estava presente, que já tem um encaminhamento despachado pelo Ministério Público, dando autonomia ao governo que possa dar uma solução. Estamos, através da Defesa Civil, fazendo um plano de trabalho que possa, com certeza, dar um destino adequado àquela área que traz risco à população da nossa cidade. Hoje, na nossa reunião de comissão de obras, trouxemos a pauta, através do Juarez de Jesus, com referência à Avenida Centenário. A Avenida Centenário, com um cartão postal da nossa cidade, que requer algo importante, uma ciclovia, que viemos debatendo há mais de 10 anos, vereador Potelec, aqui nesta casa, essa questão da ciclovia. Tem já um estudo socioeconômico executado pela nossa universidade. Me lembro bem, no mandato passado, o vereador Zairo debatia quanto ao mergulho em frente à rodoviária, que vinha com esse projeto contemplar toda a avenida. A avenida que nós temos que ligar a ciclovia aos parques da cidade, para que possamos, a via rápida já tem também a ciclovia, a rodovia Luz Rosso, a Antônio Scott também vai ter ciclovia e precisamos fazer essa interligação para o nosso ciclista, que ciclismo é saúde, é energia, ser uma parte vereador. Então, com certeza, precisamos nós, essa casa, trazer essa pauta juntos. E vou pedir ao líder do governo que possa marcar uma reunião com o nosso prefeito Vaguinho, para levar a comissão de obras, também os vereadores interessados em participar, para tratar essa pauta importante. Fazia uma conta há pouco aqui, nós temos, a partir do mês de julho, 6 deputados federais. Olha bem, o Daniel Freitas, o Ricardo Guide, o Vampiro, Giovana de Sá, Júlia Zanata e a Giovana Mondado, provavelmente vai subir também na Câmara Federal. E se cada um trazer, quem sabe, 1,5 milhão de recursos, com certeza vai ser contemplada essa obra tão importante para a nossa cidade. Cedo a parte, vereador Aldinei Potelec. Obrigado, vereador, pela parte. Eu quero que, antes de mais nada, dentro dessa pauta que Vossa Excelência traz, da questão da ciclovia, ciclofaixa, parabenizar o vereador Juarez, que na comissão de obras ele fez esse gesto, né, de trazer esse questionamento e trazer essa pauta para que a comissão de obras, que é conduzida como presidente Vossa Excelência, vereador Miri, né, trazer essa pauta da ciclovia, ciclofaixa, essa discussão através da comissão de obras. Isso vai muito de encontro, inclusive, do requerimento que fiz sobre a regulamentação dos patinetes elétricos, das bikes elétricas, desses veículos autopropelidos, que, nessa discussão, nessa regulamentação, o município vai dizer, por exemplo, se uma patinete dessa vai poder utilizar a calçada ou não. Se o município decidir por não permitir a utilização desses veículos na calçada, ele vai ter que utilizar uma ciclovia, uma ciclofaixa, ou ele vai ter que dividir o espaço da via junto com carros, com ônibus e tudo mais. Então, essa discussão, ela é pertinente e está mais do que na hora de a gente resolver essa questão, deixar questões políticas de lado e unirmos numa única bandeira, que é essa bandeira, né, da mobilidade urbana da cidade de Criciúma, especialmente aí quando a gente fala da micromobilidade, que são bicicletas, patinetes e esses veículos elétricos também. Obrigado. Perfeito, vereador Aldinei Potelec, desta forma mesmo que construir, junto com todos os pares de vereadores, essa pauta tão importante da mobilidade urbana. Me lembro bem que no mandato passado estava praticamente encaminhado, mas aí houve uma discussão, acho, um pouco política
e acabou se desviando o foco. Eu sei que muitos ficam com ciúme de uma pauta tão importante que possa o gestor da cidade trazer essa pauta. Então, quero pedir ao vereador Toninho, mais uma vez, do governo, que possa marcar essa reunião com o nosso prefeito Vaguinho, sei que é sensível, que possa atender a comissão de obras e também todos os demais vereadores que desejarem. Então, esta pauta que quero trazer com os pares vereadores. Assim que estiver marcada a audiência com o prefeito, faremos uma visita também na Avenida Centenário, para que possamos juntos construir uma saída, e todos nós, independente da sigla partidária, buscar recursos em Brasília para que possamos ajudar Criciúma cada vez mais crescer, avançar e ter qualidade de vida, porque a Avenida Centenário, com certeza, trará mais uma vez qualidade de vida às pessoas que ali passam. Um grande abraço a todos. Vereador Miri, eu vou deixar aqui como presidente para cada um de nós vereadores, se é o trabalho 120 dias, um pouco mais de todos os vereadores que passam pela presidência. Hoje estamos com uma comissão temporária, 2 frentes parlamentares, mais as nossas 5 comissões. Então, esse trabalho realmente é um trabalho feito por todos os vereadores e a pauta principal realmente é a cidade de Criciúma. Então, parabéns para todos os vereadores. A mesa diretora sempre vai estar à disposição e dando condições de o vereador realmente estar podendo ir buscar esses recursos. Muitas pessoas acham que isso não é uma atribuição do vereador, mas ela é uma atribuição nossa, sim, é ajudar a construir uma cidade melhor. E como temos a oportunidade de termos os nossos deputados em Brasília, nossos deputados em Florianópolis, nossos senadores, que temos senadores aqui em Santa Catarina, e muitas das nossas pautas que já foram encaminhadas para Brasília, e estamos colhendo, sim, o fruto desse resultado. Então, parabéns aos 17 vereadores pela dedicação que a gente vem fazendo aqui durante esse mandato. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostino. Senhor presidente, essa questão de ordem é para parabenizar também o vereador Nicolas pela divulgação da nossa cidade, trazer projetos e recursos, quem sabe, para a nossa cidade, e cada um de nós, a Giovana esteve também na outra semana em Brasília, hoje está o vereador Marcos, o que vai outros, trazer realmente, divulgar a nossa cidade para que possamos, com certeza, colocar no lugar que ela merece. Obrigado. Perfeitamente. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, a questão de ordem é com base no artigo 135, parágrafo 4º do Regimento Interno. Eu solicito o 2º pedido de adiamento do PL 11/25, de minha autoria, para a sessão ordinária do dia 14 de julho de 2025. Essa é a votação, né? De julho de 2025. Colegas vereadores, o segundo pedido de adiamento do PL 011/2025, de autoria do vereador Juarez, pedido de adiamento pelo próprio proponente, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhoras e senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação de número 254/2025, autor Ademir José Honorato. Construção de lombada na rua Ferdinando Martinhago, de frente ao número 129, bairro Santo Antônio. Indicação de número 255/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Pintura da faixa de pedestre na rua Luiz Colombo, de frente à padaria Imigrantes, número 717, bairro Monte Castelo. Requerimento de número 344/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se consta no planejamento da Prefeitura a repintura da sinalização horizontal na rua Valentim Pizzetti, bairro Nossa Senhora da Salete.
Ainda questiona se existe estudo para implementação de lombada ou outros redutores de velocidade para facilitar a travessia das crianças que estudam próximo do cruzamento com a rua Indaial. Caso conste possível estimar uma data, caso não, há justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 345/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto para asfaltamento e colocação de placas de sinalização e faixas de pedestre na rua Imigrante Benedete, bairro Pinheirinho, lado ao Mercado Lisandra, rua com lajotas totalmente danificada e dificultando todo tipo de transporte da mesma. O requerimento está em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 346/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há planejamento para asfaltamento e colocação de placas de sinalização e faixas de pedestre na rua Imigrante Pierini, bairro Pinheirinho, que está com lajotas totalmente danificadas, dificultando todo tipo de transporte. O requerimento está em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 347/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há planejamento para asfaltamento e colocação de placas de sinalização e faixas de pedestre na rua José Jovino Deolindo, que está com lajotas totalmente danificadas, dificultando todo tipo de transporte. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 348/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há planejamento para asfaltamento e colocação de placas de sinalização e faixas de pedestre na rua Imigrante Martinello, bairro Pinheirinho, que está com lajotas totalmente danificadas, dificultando todo tipo de transporte. O requerimento está em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 349/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há planejamento para asfaltamento na colocação de placas de sinalização e faixas de pedestre na rua Imigrante Pavan, bairro Pinheirinho, que está com lajotas totalmente danificadas, dificultando todo tipo de transporte. O requerimento está em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 350/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto para asfaltamento e colocação de placas de sinalização e faixas de pedestre na rua Imigrante Casa Grande, lado da ICOM, com a lajota totalmente danificada e dificultando todo tipo de transporte na mesma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 351/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a AFASC, solicitando informações relacionadas ao CI AFASC Mãe Nina. Requerimento está em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 352/2005, autor Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social Criciúma AFASC, solicitando diversas informações e documentos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 353/2005, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao governador do Estado, solicitando informações sobre as medidas adotadas frente à crise respiratória que vem afetando a população catarinense. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Daniel Formentim Bonifácio.
Senhor presidente, subo nessa tribuna para discutir esse requerimento. Eu venho há mais de um mês falando sobre a crise respiratória. Há 3 semanas atrás, subi nessa tribuna informando que 2 regiões do estado já não possuíam mais leito de UTI. Na semana passada, a situação se agravou, principalmente na nossa região e na nossa cidade. Houve a superlotação e os 100% dos leitos de UTI, vereador Neri, eles estavam ocupados. A situação ela tem dado uma amenizada, mas ainda é grave. Ouvindo a gerente regional de saúde, em uma das entrevistas, dizendo que a capacidade ela estava em 76%, deu uma diminuída, mas a situação ela se agrava mais, principalmente nos leitos adultos de isolamento. Não desconheço aqui que nos últimos 2 anos o governo abriu alguns leitos de UTI, tivemos alguns avanços. Mas ali sentado, eu me lembrei de uma passagem do apóstolo Paulo, a carta de Efésios, lá no capítulo 5, 14, e o versículo 14. Desperta tu que dormes. Pergunta ao secretário de saúde, Diogo Silva, secretário, é hora de despertar. É hora de despertar. A gente teve a ex-deputada federal, a Carmen, que hoje é prefeita de Lages, e vi que ela está fazendo um bom trabalho. Mas esse secretário parece que, não sei, os ouvidos estão moco. E dentro dos requerimentos, senhor presidente, aqui dentro do requerimento, o item 1, encaminhe a Secretaria de Estado de Saúde para que informe sobre as medidas que estão ou serão adotadas para a ampliação de leitos de UTI, tendo em vista a atual indisponibilidade desses leitos na região sul do estado, especialmente no município de Criciúma. O 2, em caso de necessidade de internação e leito de UTI por pacientes da região sul, especialmente diante da indisponibilidade atual, o governo do estado possui um plano de ação para o eventual deslocamento desses pacientes a outras regiões. Terceiro, a possibilidade de decretação de estado de emergência em saúde pública com o objetivo de viabilizar a criação e leitos transitórios, considerando a gravidade da situação e a crescente demanda por atendimento. O quarto, quais ações têm sido adotadas pelo governo do estado para garantir o acesso a leitos de UTI com o objetivo de evitar óbitos de recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos? 5. O governo do estado tem ciência da gravidade da situação enfrentada pela população catarinense nesse momento de crise respiratória, especialmente quanto à superlotação dos serviços e à falta de leitos de UTI? E o 7º, existe a possibilidade de celebração de convênios com unidades hospitalares da rede privada com o objetivo de ampliar a oferta de leitos e evitar óbitos de cidadãos que dependem exclusivamente dos serviços de saúde. Aqui, senhor presidente, nesses segundos finais, faço um alerta à população. Vacine-se. A vacina salva a vida, principalmente a vacina contra o H1N1. Essa crise respiratória é consequência também desse negacionismo, que agora é de todas as vacinas. O debate começou na vacina do Covid, mas as pessoas não querem se vacinar nem para sarampo. Então, me preocupa muito. O inverno ainda não chegou. E me preocupa de a gente ter uma nova frente de guerra com essa crise respiratória. As pessoas estão morrendo. Então, é hora do secretário de Saúde abrir os ouvidos. Desperta tu que dormes. Obrigado.
O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 354/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando cópia dos documentos que instruíram o processo administrativo disciplinar número 07/2007/7, 2024 e o GDOC GAL 390/2025, que resultaram nas determinações do decreto CGA número 1112/2025, de 27 de maio de 2025. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 355/2025, autor Nicola Hilário Martins, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando cópia de todo o processo administrativo número 706273 e todos os documentos que instruíram o edital de dispensa eletrônica do número 070/PMC/2025, referente ao objeto de aquisição de imobiliário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 356/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, AFASC, solicitando as seguintes informações e documentos. Requerimento número... O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 357/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. O BMX é uma modalidade olímpica em crescimento no Brasil, com destaques nas categorias Parque e Street. Diante disso, solicita-se: 1. A confirmação se a pista localizada no Parque Municipal Prefeito Altair Guide pode ser utilizada pelos praticantes de BMX, especialmente nas modalidades Parque Street. 2. Caso haja restrição ao uso da pista pelo BMX, qual a fundamentação legal ou normativa que estabelece tal impedimento? 3. Existe previsão de revisão normativa que permita o uso compartilhado da pista entre as diferentes modalidades esportivas, incluindo o BMX? 4. Há possibilidade de realização de estudos técnicos para a construção de uma pista voltada à prática do BMX no Parque das Nações, contemplando as exigências da modalidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, meus cumprimentos mais uma vez, cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores. Senhor presidente, essa demanda chegou até nós, inclusive, eu quis formalizar por requerimento, mas já tivemos uma conversa com a Rubinalva, presidente da Fundação de Esporte, levando, inclusive, um grupo de atletas amadores que praticam BMX, que é bike. Hoje eu não ando mais, meu querido amigo Mires Agostinho, mas é um esporte que está em crescimento, e essa BMX é uma modalidade, né? Nós temos uma pista, a pista de skate nossa aqui, que é bem usada, até eu fiz um questionamento para ver se tem a permissão. Até conversei com o Neto, que já foi da pasta, e não tem essa permissão, porque com certeza pode danificar. E se danificar, tudo certo, não precisa, então, fazer o compartilhamento, né? Se for para danificar, que é dinheiro público. Mas está aí na tela um vídeo que esse moço que está com essa bike aí, com essa BMX aí, está dando esses flipper aí, não sei como é que se usa, essas manobras aí radicais. É um esporte radical, né? Esse rapaz mora em Criciúma, a família dele mora em Criciúma, mas hoje ele é atleta profissional. Inclusive, ele foi conosco lá com a Rubinalva, ele conversou, o Rubinalva é o Davi,
Ele está morando hoje no estado do Paraná, porque lá tem, sim, essa rampa, não é a pista aí, agora é uma rampa, né? Acho que é assim que se fala, Neto, tu me ajuda, por favor, mas é uma rampa, que ele faz esse esporte, pratica esse esporte, compete esse esporte dentro da questão profissional. Ele é profissional. Então, ele é nosso aqui. Ele é daqui de Criciúma, mas como não temos aqui, ele teve que ir para o Paraná. Então, a ideia que eu provoco o Poder Executivo, para a gente poder ter uma conversa, seria compartilhar a pista. Mas a pista de skate, pelo que a gente já observou, talvez um pouco complicado, porque ela é um perfil para o skate e não para a modalidade de bike. Mas temos o Parque das Nações, que tem um espaço muito amplo lá, que poderia, quem sabe, fazer um investimento lá, e com isso, até a gente estava conversando, como nós tivemos aqui, o Neto trabalhou muito nessa pauta do skate, levou o nome de Criciúma a nível nacional. Essa modalidade aqui também pode ter campeonatos aqui futuramente, quem sabe haver um investimento dentro dessa categoria da BMX lá no Parque das Nações. Com certeza, vereador, uma parte. Obrigado pela... Você que defendeu tão bem, defende o esporte, né? Obrigado pela parte, vereador. Vereador, sua colocação foi maravilhosa, requerimento sensacional, parabéns, tá? Realmente, a nossa pista ali, o Nicolas sabe muito bem, até foi também juntamente ao mandato dele, não dá para usar para esse tipo de modalidade, o bowl e o street, né? Na verdade, a gente já tentou outras vezes e não conseguiu. O que vai ser feito lá no Parque das Nações, até eu falei, acho, uns 15, 20 dias atrás, é uma pena também que não vai ser feito desse formato. A gente trouxe dos parques das bicicletas em São Paulo, vai ser uma pista de mountain bike Pobidrek, aquela que tem os obstáculos, sim, que tem as passadas, tal, para competição também a nível mundial. Mas desse formato não vai ser. Não adianta a gente mentir para o povo, a gente tem que ser realista e falar. Mas o projeto é para fazer lá no Parque das Nações, onde é que era o antigo chafariz, e vai contemplar essa gurizada, essa galera toda do mountain bike, BMX, porque, na verdade, essa competição desse garoto é sensacional. Só que se você for ver na região, esse tipo de modalidade é só ele que disputa. É uma modalidade diferente do mountain bike BMX, daquela que o pessoal pratica, o Pobidrek. Você vai entender. Tanto é que essa pista só existe no Paraná. E em Santa Catarina só tem Rio do Sul, que é essa que vai ser feita no Parque das Nações. Só para contribuir, tá? Claro. Mas é uma modalidade diferente, é mundial, tá? E é uma pena, mas fazer um investimento desse alto tamanho só para então, não tem competidor na cidade, poucos, não tem? Ele é profissional só nessa área, é diferente. Mas eu admiro o trabalho dele, eu conheço o menino, é um moleque diferenciado. É o Davi, um menino muito bom. Embora a gente está provocando o executivo, a gente vai ter muitas conversas, né? Até vou pedir a tua ajuda nesse sentido, para a gente ir lá conversar com a Rubinalva, buscar mais informações, porque o BMX, para prática amadora, até conversei com a Rubinalva ali e tal, ela, quem sabe, pensar num outro local, para que a gente possa, quem sabe, buscar uma emenda parlamentar e criar uma pista que fala, né? Igual a do skate ali, para que eles possam, no final de semana, ter a sua atração e o desfrutar do seu esporte, porque o esporte é vida. Era isso aí, presidente. Obrigado. Meu. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 256/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção e recolocação da tampa da boca de lobo localizada na rua Tereza Pereira Demétrio, bairro Mina do Mato. Indicação de número 257/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção e recolocação de tampa na boca de lobo localizada na rua Venceslau Braz, bairro Operária Nova. Requerimento de número 358/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar um estudo em parceria com a CCR com o objetivo de melhorar o acesso à quarta linha para os veículos que trafegam pela BR-101. Essa solicitação se justifica pela ocorrência de vários acidentes graves nesta via, incluindo acidentes com vítimas fatais. 2. Qual o prazo para a realização deste estudo? É possível implementação do projeto? Se não há possibilidade, existe justificativa? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato.
Boa noite, presidente Márcio, vereadores e vereadoras, públicos assistem aqui em casa. Pois bem, eu até venho pedir esse requerimento para fazer essa verificação, até porque ali está num limbo, né? Não sabe se é do município, não sabe se é da CCR, BR-101, então, esse pedido da intervenção do nosso prefeito com a CCR, DENIT, seja o que for, para olhar esse ponto. Ali, né, só no que sai da BR-101, tem uma rótula, que ela é uma rótula de 2 meia-lua, ou seja, a parte interna, ela quem vem, entra e sai, entra ali, passa 70, 80 por hora. E ali esse contorno de quem vem da BR-101 tem que ou entrar direto ou pegar a meia-lua da rótula para entrar. E, da mesma forma, quem vem de Criciúma tem 2 saídas, né? Ou para tu retornar, ou para pegar um acesso lateral, ou logo seguir à direita. Então, como está meio confuso ali, às vezes chega bitrem, entra aquele acesso lateral, que sai lá na marginal também, mas só que é muito fechado, truncado, mais para baixo ali, e às vezes dá problema nesse sentido. E tem nessa rótula, como ela é uma semi-rótula, sei lá como é que eu posso dizer aquilo ali, ela tem que ser fechada, fazer o fechamento dela total, para não ter mais aquela passagem de velocidade. Ali é um local que deu muitos acidentes, mas muito mesmo, de capotamento, batida grave, de muita, não que morreu gente no local, mas que saiu dali acidentado, teve fatalidade também. Então, a comunidade já vem há tempo falando, cobrando, eu acredito que foi também tema de requerimento meu no mandato passado, retrasado, quando eu estava aqui, desse ponto também. Então, para que o prefeito faça essa interlocução diretamente com a CCR e parta para cima para o DENIT para fazer essa verificação, para realmente fazer esse fechamento dessa rótula ali, né? Que ela é muito importante e perigosa. Muitos problemas financeiros ali, de capotagem, de perca total e tudo mais. Então, é uma coisa necessária para que, de repente... Agora, faz 2 semanas atrás, deu um acidente com um caminhão e um carro. Hoje eu estava lá, esperando uma rádio, queria colher uma entrevista minha ali, os caminhões passando, os carros vindo, tirando fino, se dá uma seguradinha, pronto. Se matava, e eu estava até filmando. Então, era ter pegado, mas não deu tempo. Enfim, pedimos aqui encarecidamente que o prefeito faça essa ação, converse com a CCR, com o DENIT, para verificar, melhorar. Simplesmente só fechar aquele canteiro já vai melhorar 100%. Muito obrigado e peço a aprovação do requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 359/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para arrumar as ruas Satiro Pereira, Otto Maier, Abrão Carlos Benetton, bairro Mina Brasil? As mesmas estão com as lajotas levantadas, retiradas e efeito lombadas, prejudicando os carros que ali transitam. Se sim, pode encaminhar uma data, se não, justifique. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 360/2025, autora Gorete Mendes Correia Boaroli. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há projeto para demolição com retirada dos entulhos do Centro Comunitário do bairro Jardim Esteves. Caso afirmativo, que seja informado, outro sim, o prazo de consecução do respectivo serviço. Já em caso negativo, as razões. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 258/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Reparo na pavimentação com lajotas da rua, ao longo da rua José Jovino de Olindo, bairro Pinheirinho. Requerimento de número 361/2025, autor Aldinei João Potelec. Realização de sessão especial em homenagem aos 65 anos de fundação da Associação Beneficente Abadeus, em ser realizada no dia 7 de agosto de 2025, no auditório da ASIC, Associação Empresarial de Criciúma. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores e senhoras vereadores para que façam a confirmação do quórum. Como não temos matéria, terminada a ordem do dia, e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 3 de junho de 2025, terça-feira, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos e que Deus os acompanhe.